Com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de poder estar aqui nesta noite e de poder trazer-vos mais um vídeo, mensagem da Palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida, louvo a Deus pela saúde, louvo a Deus pela minha filha, louvo a Deus e o exalto pelo dia de hoje, pela oportunidade que Ele me deu de gozar do dom da vida, de desfrutar deste privilégio que é o de estar vivo. Agradeço a Deus pela oportunidade de, nesta noite, encontrar-me aqui e aqui poder, mais uma vez, trazer uma parte da palavra de Deus, para que os amados, os queridos, assim possa enriquecer o seu conhecimento e crescer cada dia mais em espírito. Agradeço a Deus por mais uma vez nos permitir defender aqui a palavra de Deus. Fomos colocados por defensores da palavra de Deus. Fomos colocados para defender a palavra de Deus. Custe-nos o que custar. Haja o que houver. Haja o que vier contra nós. Nunca podemos deixar de nos colocar por defensores da palavra de Deus. Ainda que nos custe a vida, ainda que nos custe algumas amizades, ainda que nos custe alguns prestígios, alguns privilégios existentes hoje dentro da igreja, dentro da casa de Deus, sobre o altar, no meio do ministério. Mas o que nos vale é defender a palavra de Deus. O maior prestígio, o maior valor que alguém possa gozar ou desfrutar é aquele dado por Deus. É o de ser considerado um defensor da palavra de Deus, um defensor da doutrina, um defensor do Evangelho de Jesus. E eu me ponho neste rol, no rol dos que defendem a santidade da palavra de Deus, a santidade da sã doutrina. Eu me ponho como um desses que ainda que haja um preço caro a pagar, estou disposto a pagar este preço. Eu tenho pago, eu tenho sofrido por defender a santidade, a veracidade da palavra de Deus. Por manter o padrão bíblico, por manter o padrão da doutrina, por manter o padrão da casa de Deus. Tenho pago o preço ferrenho no meio das nossas igrejas hoje em dia. Mas estamos aqui mais uma vez para, em nosso pouco conhecimento, em nossa pouca sabedoria, mas o suficiente para compreender e entender o que é certo e o que é errado. O suficiente para poder escolhermos e optarmos por ficarmos do lado daquilo que é certo, mesmo ciente, mesmo sabedor de que o preço a pagar é muito caro. Queridos, quero vos convidar nesta oportunidade para ler comigo uns versículos na palavra de Deus, onde iremos tomar como base para o nosso dissecamento, para o nosso dissertamento, para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa oportunidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 18, que nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Apenas este versículo, apenas o versículo de número 18 do capítulo de número 17, que ora nós acabamos de ler. Nós sabemos que este dizer de que tu és Pedro e que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, foi em razão de uma pergunta que Jesus fez aos discípulos a respeito do que o povo opinava a respeito dele, de quem o povo dizia ser Jesus. E diante de algumas opiniões divergentes entre os discípulos, de que uns diziam que Jesus era isso, era aquele, era este, Jesus então queria saber dos discípulos quem que eles diziam ser Jesus. E Pedro, tomando a palavra, ele faz uma revelação a qual nós poderíamos considerar de bombástica. Uma revelação jamais esperada que alguém pudesse revelar. Mas aquilo que Pedro fez não foi dele próprio, não foi dele mesmo. A revelação que Pedro fez de Jesus foi algo vinda do céu na vida de Pedro. Pedro jamais diria o que ele disse dele mesmo. Pedro jamais teria o conhecimento para dizer dele próprio o que ele disse a respeito de Jesus. Pedro, tomando a palavra, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante desta declaração, diante desta revelação, Jesus Cristo, reconhecendo que aquela revelação não foi feita diretamente pelo próprio Pedro, mas que o Pai, que Deus o havia revelado, o havia dado a ele aquela revelação de quem verdadeiramente era Jesus. Então Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és aquele que haveria de vir. E diante dessa revelação, Jesus então faz uma declaração para Pedro de quem era Pedro, de quem é Pedro. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Jesus disse: eu, porém, te digo que tu és Pedro. Mais nada, acabou. Tu és Pedro, tu és Petro, pedra pequena, fragmento, bagulho de uma pedra, pedra que se pega para atirar com estilingue. Tu é isso, tu és Pedro, tu és Petro. Aí Jesus diz, quando falou a respeito de Pedro, que ele era apenas Pedro, Petros, Jesus diz: sobre esta pedra, uma referência à declaração de Pedro sobre ele próprio. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo: tu és Petras, ou seja, pedra grande e firme. Tu és uma rocha. Aí Cristo então diz para Pedro: sobre essa declaração que tu fizeste a meu respeito, revelado por Deus, revelado pelo meu Pai, de que eu sou o Cristo, de que eu sou Petras e não Petros. Petros é Pedro. Petras é a revelação que Pedro fez de Jesus. Jesus então diz: sobre esta pedra, Petras, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta declaração de Pedro, de que Jesus era o Cristo, era Petras, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra grande, a rocha, pedra grande e firme. Jesus então declarou para Pedro que sobre esta pedra qual ele haveria acabado de declarar por uma revelação divina, era sobre esta pedra que Jesus iria edificar a sua igreja. E sobre esta igreja de Jesus, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela.
Há muitas opiniões, e não é de agora, de que essa declaração feita por Pedro e a declaração feita por Jesus era uma revelação de que a igreja iria ser edificada sobre Pedro. O que não é verdade, o que não é real. A declaração de Pedro foi sobre Jesus, de que ele era o Cristo, o Petras, pedra grande e firme, rocha inabalável. E diante dessa declaração foi que Jesus falou que a igreja dele seria edificada. Agora, por que, irmãos, que Jesus disse a minha igreja? Se já havia tantas igrejas. Na época de Jesus, já existiam muitas igrejas. Israel era uma igreja. Israel era uma igreja chamada por Deus. Israel era uma igreja a qual Deus escolheu para que pudesse levar o nome do nosso Deus, para que pudesse levar a palavra de Deus às nações, às pessoas. Israel é descrito na Bíblia como uma igreja, no sentido de ser uma nação chamada dentre outras nações para ser um povo formado de servos de Deus. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová no Antigo Testamento. Depois da igreja judaica o ter rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja. Uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Esta é a igreja de Cristo, que começou a existir visivelmente a partir do dia de Pentecoste, conforme o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, sempre houve uma igreja. Sempre houve várias igrejas. Mas por que então Jesus disse que fundaria a igreja dele? Essas igrejas existentes que pregava de Deus, que pregava sobre Deus, que pregava sobre Jesus, não era de Jesus? Para ele dizer que edificaria a dele? É isso que me chama a atenção. Porque sempre houve igrejas falando de Jesus. Sempre houve igrejas falando de Deus. Sempre houve igrejas prenunciando a vinda do Messias, do Cristo. Mas essas igrejas que tanto falavam em Deus, não era de Jesus, para ele dizer que edificaria a minha, a dele? É aí que nos chama a atenção, irmão. É aí que nós temos que observar e tomarmos cuidado. Porque aí a palavra de Deus nos dá a entender que nem toda igreja é de Deus. Que nem toda igreja fundada por quem quer que seja, pelo fato dela falar em Jesus, pelo fato dela falar em Deus, pelo fato dela falar de Jesus, pelo fato dela falar de Deus, não quer dizer que esta igreja pertença a Deus. E a prova que nós temos é de que as muitas igrejas existentes na época de Jesus não eram de Jesus. O próprio Israel deixou de ser de Deus. O próprio Israel que foi escolhido como igreja, que foi escolhido uma nação de entre as nações existentes, para que fosse a igreja de Deus. Eles rejeitaram a Deus. A liderança rejeitou a Deus. A condução dessa liderança dentro da igreja, levando os liderados à desobediência, a uma vida de pecado, de mundanismo, de vaidade, fez com que a igreja Israel distanciassem de Deus, deixando assim de ser uma igreja de Deus. Mas ela continuou falando em Deus.
Ela continuou falando na vinda do Messias. Ela continuou agariando para si membros, adeptos, pessoas que estivessem dentro daquela igreja. Contudo, esta igreja não era de Jesus, não era de Deus. Então Jesus vindo, ele veio para fundar a dele. Ele veio para instituir uma igreja dele. Já que aquela que era dele, Israel, desviou-se, deixando de ser de Deus. Jesus agora veio com uma missão dada por Deus para fundar uma igreja. A eclésia, aquela chamada de dentro para fora. Chamada de dentro do mundo para fora. Para que ela pudesse fora conduzir de dentro do mundo para dentro da igreja aqueles que viessem a crer no evangelho, a crer na palavra de Deus. Então a eclésia, ek e calésia, que quer dizer de dentro para fora. Chamado de dentro para sair de dentro do mundo para fora. E estando agora fora do mundo, é chamado para servir a Deus. O homem, a mulher, não pode servir a Deus estando no mundo. Não pode servir a Deus estando no mundanismo. Não pode servir a Deus estando na vaidade, estando no pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação, na bebedice, no alcoolismo, no tabagismo, na jogatina. Não pode servir a Deus. Ele tem que sair de dentro do mundo. Primeiro, a igreja o chama para sair de dentro do mundo para fora. Quando ele está fora, agora ele é instruído, ensinado a entrar na igreja. Israel, quando estava no Egito, foi dessa forma, foi dessa maneira. Deus não pregou para Israel dentro do Egito. Deus os chamou para fora do Egito. Deus os convidou para que eles saíssem do Egito. E fora do Egito, lá no Monte Sinai, eles receberam a palavra de Deus para que então eles pudessem entrar na terra prometida. Mas eles tiveram que sair do Egito para que a palavra pudesse ser neles enxertada, implantada, para que eles viessem a crer em Deus. Porque, irmãos, uma pessoa que está no mundo, no mundanismo, ela não pode estar também na igreja. Ela não pode servir a dois deuses, a duas pessoas. Ou ela serve a um e aborrece ao outro, ou vice-versa. Mas ela não pode servir ao mundo e à igreja. Então há uma necessidade de que essa pessoa seja chamada para fora do mundo. Para que então seja pregada para ela a palavra de Deus, para que então ela possa entrar na igreja. E assim servir a Deus. Esse era o papel de Israel. Mas Israel fracassou, falhou, desviando-se de Deus. Então Jesus vem com a missão de fundar uma outra igreja. E ele disse a dele, porque aquela que existia já não pertencia mais a Deus. Era dos homens. Igreja dos líderes. Os líderes que mandavam. Os irmãos lembram daquela parábola que Jesus falou a respeito daquela vinha que foi arrendada? Aonde se arrendou aos lavradores, aos senhores. E quando chegou o tempo da colheita, o Senhor mandou que os seus servos fossem até
que arrendaram a terra para buscar a sua parte. E chegando lá, eles mataram aquele servo, aqueles empregados daquele senhor. Eles não quiseram dar ao seu senhor a sua parte, por ter lhe arrendado a terra. Isso existe até hoje, lá para o lado do Nordeste. Pessoas que trabalham com terra, eles arrendam um certo hectare de terra para plantar, combinando o quê? Daquilo que for plantado na terra, 10% é para o dono da terra que o arrendou, e 90% é para aquele que plantou, mas 10% é para o dono da propriedade. Esse é o combinado. Eu te dou a terra para você plantar, você planta na minha terra, daquilo que for produzido, você me dá 10%. Isso é arrendar. E assim Jesus contou a parábola da vinha que foi arrendada. E no dia em que deu o fruto, o Senhor mandou buscar a sua parte. Eles mataram. Mandou um outro grupo de pessoas. Eles também o mataram. Tudo isso para não dar aquilo que era de direito do Senhor da terra. O Senhor da terra, vendo que eles mataram os seus empregados, que foi enviado para cobrar o direito que ele tinha sobre aquilo que a terra produziu, ele resolveu mandar o próprio filho, dizendo que ao saber que era o filho do Senhor, eles os respeitaria e assim daria a sua parte. Mas foi o contrário. Quando souberam que aquele era o filho do dono da terra, o herdeiro de tudo, eles, em vez de ter respeito, eles disseram, vamos matá-lo. Aí ficaremos com a terra. E mataram. Uma referência a Jesus. Deus fundou a igreja, Israel, esperou receber de Israel aquilo que lhe era por direito, o temor, a obediência, o amor a Deus. Eles não fizeram. Deus então mandou Jesus, o seu filho, uma vez tendo mandado muitos e muitos profetas, por último mandou o seu filho. O que eles fizeram? Mataram o Filho de Deus. Mataram a Jesus, o herdeiro, o filho do dono da terra. Pois bem, esta foi a moral da parábola, uma referência a ele mesmo. Que eles iriam matá-lo. Eles até perguntaram se falava deles naquela parábola. Eles entenderam que Jesus estava falando deles. Os maus arrendadores. Jesus vem para então fundar a sua igreja. E ele fundou a sua igreja. Uma igreja diferente. Uma igreja nos padrões de Deus. Uma igreja nos padrões da palavra de Deus. E que as portas, os poderes do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. Então aí está a diferença entre a igreja que é de Jesus e a igreja que, embora fala de Jesus, fala de Deus, não é de Jesus. Está as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Toda a igreja que as portas, os poderes do inferno, através do sistema mundano, através das coisas deste mundo, já está dentro da igreja,
É uma igreja que o poder do inferno prevalece contra ela, então essa igreja não é de Jesus. A igreja que é de Jesus, Jesus vela por ela. Jesus cuida dela. Jesus não permite, em hipótese alguma, que as forças das trevas, através das suas vaidades, do seu mundanismo, da sua carnalidade, prevaleça contra a igreja. Toda a igreja que dentro dela nós vemos coisas mundanas, coisas pertencentes a esse mundo, coisas que a Bíblia condena, essa igreja, irmão, ela não pertence a Jesus. Ela pode até falar em Jesus, pregar a Jesus, pregar a Bíblia, mas ela não pertence a Jesus, porque é uma igreja que já é vencida, é uma igreja vencida pelo mundanismo. Aí eu pergunto para você, irmão, a igreja de Jesus, ela tem cinema, ela tem teatro, ela tem time de futebol, ela tem escola de dança. A igreja de Jesus, ela anda conforme o mundanismo? Não, irmão. Não, porque Jesus nos tirou de dentro do mundo para fora, para vivermos uma vida agora no padrão da palavra de Deus. E qual é o padrão da palavra de Deus? Uma vida natural, uma vida sua própria, e não aquela vida que o sistema mundano estabelece. Não aquela vida que a sociedade estabelece, estipula para você viver. Ah, pinta o cabelo. Ah, usa batom. Ah, usa roupas sensuais. Esse é o padrão mundano, irmão, que a sociedade impõe, tirando a naturalidade, tirando o ser natural da própria pessoa, fazendo com que essa pessoa perca a identidade própria. Quem é preto quer ser branco. Quem é loira quer ser morena. Quem é ruiva quer ser amarela. É um verdadeiro disparate, irmão, de personalidade, de identidade que nós estamos vivendo hoje. As pessoas vivem um descontento consigo mesmo, com aquilo que são. As pessoas não se aceitam, porque a sociedade impõe o padrão de vida que as pessoas têm que ser, que elas têm que viver para lhes agradar. E nisso desagradam a Deus. Porque Deus quer que nós sejamos naturais, que nós sejamos nós mesmos, que nós nos aceitamos como nós somos, como Ele nos criou. Mas as pessoas não querem isso hoje. Elas querem ser diferente. Elas querem ser tanto quem elas jamais serão, que elas acabam esquecendo de quem realmente elas são. As pessoas querem ser tanto quem elas jamais vão conseguir ser, irmão, que elas acabam nesse querer, elas acabam esquecendo quem elas são realmente. Mas é o padrão que a sociedade impõe para as pessoas. Mas a igreja de Jesus, ela não se corrompe, ela não se macula. A igreja de Jesus, ela não perde o padrão estabelecido por Deus. As coisas mudam, o mundo muda, as leis mudam, o sistema mundano muda, mas a igreja permanece para sempre a mesma, porque a igreja, ela é padronizada no padrão de Deus, e Deus não muda, ele permanece o mesmo Deus de sempre. Então Jesus veio para edificar a igreja dele, irmão. Uma igreja no seu padrão. Uma igreja diferenciada. Uma igreja onde aqueles que a veem vejam que ela é diferente. Que ela é uma igreja que ela não se dá ao sistema do mundo. Então a igreja de Jesus, irmão, para manter as pessoas dentro dela,
Ela não cria esse modismo, esse mundanismo, até com permissão de pastores, esses pastores mundanos, pastores carnais, pastores sem morais, esses pastores que não têm moral familiar para disciplinar, para doutrinar a igreja. Então eles se dão à igreja, eles se vendem à igreja, eles se entregam aos prazeres da igreja para pecarem contra Deus. Aí pastor estabelece cinema dentro da igreja. Pastor estabelece teatro dentro da igreja. Pastor estabelece time de futebol dentro da igreja. Pastor estabelece até escola de dança dentro da igreja. Para atrair as pessoas e para manter atraídos os crentes que já estão dentro da igreja. Mas e a salvação dessas pessoas? Irmãos, quem tem que segurar crente na igreja é a palavra de Deus, irmão. O homem e a mulher que vêm a Jesus, eles têm que ser alicerçados pela palavra. Na palavra. Não é nessas práticas mundanas, contra as quais tanto se pregaram contra, irmão. Meu Deus, no meu tempo de crente, se ouviu tanto se pregar contra essas práticas no meio da igreja. Mas esses pastores de hoje, eles são modernos. São os pastores modernos, mundanos, carnais, sensuais, que agrada mais ao povo do que a Deus. Eles têm por prioridade agradar primeiramente a igreja, ao povo, do que ao Deus do povo. Então eles permitem essas práticas mundanas, condenadas pela palavra de Deus, dentro da igreja. Onde já se viu, irmão, tanto que os nossos pastores antepassados pregaram contra o crente no cinema, o crente no teatro, o crente nas danças, os crentes na jogatina, no nudismo, no sensualismo, tanto que se pregou contra essas práticas e hoje as nossas igrejas praticam tudo isso dentro da casa de Deus. Essa igreja é de Jesus? Essa igreja é aquela a qual Jesus veio fundar? É essa igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Irmãos, igrejas que praticam essas práticas, é porque as portas do inferno, o poder do inferno já prevaleceu contra essas igrejas. Os poderes do inferno estão dentro dessas igrejas, irmão. Porque isso são práticas mundanas. Aí os crentes são amigos do pastor, no aniversário do pastor, confraternizam, até coopera com aquilo que se exige, com aquilo que se estipula, para agradar ao pastor, porque o pastor lhe é agradável naquilo que eles querem fazer dentro da igreja, mesmo sendo condenável pela palavra de Deus. Ninguém é contra, irmão, aniversário de pastor. Ninguém é contra a comemorar o aniversário do pastor da igreja. É verdade que essa comemoração, ela é hipócrita. Ela é mais um puxa-saco. Ela é mais uma bajulação. Porque esse mesmo sentimento que se externa, que se exterioriza para com o pastor da igreja, ele não se externa nem se exterioriza para com outro irmão. E todos nós somos irmãos e não deve haver acepção de pessoa dentro da igreja. Mas por que fazem tanto isso? Com tanto amor pelo pastor e não faz pelo irmão ou pela irmã. Pessoas que se dedicam a ir de irmão a irmão exigindo, até estabelecendo valores a serem contribuídos.
E muitos irmãos contribuem não porque querem, mas porque sentem-se coagido a contribuir. E que se não contribuir, o pastor vai ficar sabendo e esses irmãos não vão ter privilégio na igreja. Isso é uma forma de coagir a igreja, de coagir os irmãos a contribuir para dar um presente ao pastor. Isso para mim não é amor, irmão. Isso para mim não é amor para com o pastor da igreja. Pode ser até amor para com o pastor, mas não é para com o irmão pastor. Fazem isso é pelo pastor e não pelo irmão pastor. Por isso que não fazem isso na mesma proporção, com o mesmo amor para o irmão nem para a irmã comum. Porque eles não têm título de pastores. Então isso é um ato hipócrita. Isso é um ato mentiroso. Que não é feito com amor para com o irmão pastor, mas para com o pastor irmão. Em primeiro lugar está aquilo que o irmão é. O que é que ele é? Ele é o pastor da igreja. Então só fazem isso por ele, porque ele é o pastor da igreja, não porque ele é o irmão fulano de tal. Isso é hipocrisia barata. Isso é puxa-saco, irmão. É lamentável. E nisso, o pastor acaba caindo no agrado do povo, permitindo que o povo faça o que ele quer dentro da igreja. Isso é o que nós nos chamamos de se vendeu. O pastor se vendeu ao povo. É o que fez Acabe. Acabe se vendeu. E Deus o condenou porque ele se vendeu para pecar contra Deus. É lamentável, irmão, mas isso aí acontece na nossa igreja, no meio evangélico, no meio cristão. Isso não é amor para com o pastor de maneira nenhuma. Não é. Porque isso não é feito pelo irmão. Porque amanhã esse pastor sai da nossa igreja, não se lembra mais dele. Só lembra dele enquanto ele está pastoreando a igreja. Então isso não é amor. Se fosse amor, esse amor era demonstrado por todos. E não pelo título, não pela a função que aquele irmão exerce na igreja. Isso não é amor, irmão. Isso é baseado na função. No irmão ser o pastor da igreja. Honrar o pastor não é dando a ele presente. A Bíblia chama até isso de peita. Peita é aquilo dado com a intenção de depois ter privilégio. E lamentavelmente se tem, irmão. Se observa muito os irmãos quando ele contribui ou não contribui para se dar um presente ao pastor ou à mulher do pastor. Se o irmão fulano não deu, logicamente chega ao conhecimento do pastor. E ele vai ser visto com um olhar diferenciado daquele que contribuiu, daquele que coopera. Mas tudo isso se faz para se ter prestígio, para se ter privilégio dentro da igreja. E lamentavelmente muitos pastores se deixam levar por isso e acaba dando privilégio mais a uns do que a outros. Mais a uns e nada a outros. Família grande na igreja hoje tem muito mais privilégio do que aqueles que não têm família na igreja, irmão. Isso é fato, isso é verdadeiro. Essa igreja não é de Jesus. Essa igreja é uma igreja que o poder do inferno já prevaleceu contra ela. Ela não pertence a Jesus. Porque isso são forças do inferno, poderes do inferno. Isso não é de Jesus. Distinção, discriminação, acepção de pessoas, isso é do diabo. Isso não é de Jesus. Isso não é práticas da igreja de Jesus. É lamentável, irmão. Mas é a realidade que nós vivemos hoje dentro das nossas igrejas. Então nisso, no presentear, no dia natalício do pastor, da mulher do pastor, o pastor acaba perdendo força para doutrinar, para disciplinar o irmão, a irmã, a família.
Senão, quando chegar o dia natalício, ele não terá contribuição maciça daquela família grande dentro da igreja hoje. E nisso, acaba permitindo o teatro na igreja, o cinema, o bingo. Bingo dentro das nossas igrejas, irmão. Sorteio. Isso é jogo. O sorteio é jogo. É um tipo de jogo na igreja. Danças. Essas coreografias. Que isso é mais do que... Isso é uma dança dentro da igreja. Canta, louva os hinos dançando. Isso é lamentável, irmão. Essas igrejas não é de Jesus. A igreja de Jesus, irmãos, ela não tem essas práticas mundanas do inferno, de Satanás, para segurar o irmão ou a irmã dentro da igreja. Quem segura crente na igreja é a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 7, 21, ou no versículo 13 a seguir, falando sobre aquela parábola daquele que observa a palavra, a quem eu compararei? Aquele que edifica a casa sobre a areia. Esses são aqueles que ouvem a palavra e não obedecem. Eles estão edificando a sua casa na areia. E toda casa edificada na areia, quando vier o vento, a tempestade, ela ruirá, ela vai cair. Esses crentes que estão na igreja porque o pastor lhes dá um cinema, porque o pastor lhes dá um teatro, porque o pastor lhes permite fazer esses grupos de dança, porque o pastor lhes permite andar conforme o mundo, e ai de quem abrir a boca no altar para pregar contra essas práticas. Nós subimos no altar, nós olhamos para a igreja de frente, nós vemos as irmãs tudo de batom na boca, os olhos tudo pintados, as unhas pintadas, o rosto pintado, mas não se pode pregar contra essas práticas que nós tanto se pregou contra e que é mundana, porque se pregar, perde a segunda oportunidade. Então nós temos que fingir que não estamos vendo. Fingir que nós não estamos olhando para essas práticas praticadas por essas irmãs, por esses crentes dentro da igreja. Porque os pastores, eles não querem que pregue contra isso. Porque, lamentavelmente, muito deles, a família não lhe respalda. A família não lhes dá moral para poder eles governar a casa de Deus. Por isso que eles não governam a casa de Deus como convém. Com disciplina, com doutrina, com correção. São pastores do tipo Eli. Eli via tudo que os filhos faziam dentro da casa de Deus. O pecado dos filhos de Eli era grave na casa de Deus. O pastor Eli via tudo, ouvia tudo que se falava contra as práticas dos seus filhos. Mas ele nada fez para corrigi-los. Ele nada fez para discipliná-los, porque eram seus filhos. Há muitos pastores que os membros hoje da igreja não são membros, são seus filhos. Eles tratam como que fossem os seus filhos. E isso não pode ser tratado dessa maneira, irmão. O pastor não pode ter lado paterno para com a igreja. A igreja só tem um pai, que é Deus. O pastor que tenha o irmão, a irmã como filho, ele vai acabar passando a mão. Ele vai acabar agindo levianamente. Ele vai deixar de tratar como um membro, um crente, e vai tratar como um filho. A quem ele não bate, a quem ele não corrige,
a quem ele não disciplina. E Eli fazia isso com seus filhos porque eram seus filhos. Mesmo ouvindo a igreja toda comentar, irmão. Hoje se faz muito defesa a respeito do pastor e da família do pastor. Meu Deus do céu, irmão. Eu fico doente quando eu escuto um obreiro, uma irmã, subir no altar para fazer defesa a respeito da pessoa do pastor ou da família do pastor. Irmão, da pessoa do pastor, quem cuida é Deus. Da pessoa da família do pastor, quem cuida é o pastor, irmão. Todo aquele que aceita ser pastor, ele tem que aceitar também as consequências. Se ele for um mau exemplo na igreja, vai se haver comentário. Se sua família é mau exemplo na igreja, vai se haver comentário. E isso não é pecado, irmão. Comentavam-se dos filhos de Eli. Por que comentavam? Porque Eli era conivente. Eli sabia tudo que os filhos praticavam. Ele via e ouvia o que os filhos praticavam. E ele não tomava atitude para discipliná-los. Então a congregação deu-se a comentar, a falar contra os filhos do pastor, irmão. Isso para mim é puxar o saco. Isso para mim é ser puxa-saco do pastor e da família do pastor. Irmão, ninguém fala mal do pastor nem da família do pastor, irmão, sem que não tenha um mal praticado na vida desse pastor ou da família desse pastor. Algo que motiva os irmãos, as igrejas a comentar. Mas se não houver nada mal, nada de mal no pastor, nem na família do pastor, ninguém vai comentar nada, irmão. Mas espera aí. Se o pastor está errado, ele está fazendo coisa errada, a sua família está fazendo coisa errada, vão comentar, e o comentário é cabível sim. Essa conversa de deixar com Deus, isso é conversa do diabo, irmão. Isso é conversa de Satanás que quer calar a igreja, que não quer que a igreja manifeste opiniões contrárias às práticas pecaminosas do pastor, às práticas pecaminosas da família do pastor. Isso é conversa do diabo, irmão. Esse negócio de, irmão, se o pastor está errado, se a família do pastor está errado, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus. Isso é conversa do diabo, irmão. Tem que chegar nele, tem que chegar na família sim, e cobrar santidade sim. Chegaram nele e falaram para Eli dos seus filhos. Isso é conversa para boi dormir, irmão. Isso para mim é conversa para boi dormir. Porque o camarada só vai saber que ele está errado quando alguém chegar e falar para ele que ele está errado. Eu fico doente quando eu escuto falar esse tipo de coisa em cima do altar da igreja. Falaram dos filhos de Eli. E o próprio Eli falou para os seus filhos: não é bom que ouço de vocês. Que o povo, a igreja comentava. Não quer que ninguém comente de você, pastor. Não quer que ninguém comente da tua família, pastor. Ande corretamente diante da palavra. Conduza a tua casa na palavra. Se teus filhos, tua esposa errar, disciplina perante a igreja como exemplo. Mas tem pastor que ele finge que não está vendo as práticas dos seus filhos, as práticas das suas filhas, as práticas da sua esposa. E não quer que a igreja comente. Eli fazia isso. A igreja comentou. E Deus tomou partido do lado da igreja. Deus não ficou do lado de Eli, não, irmão. Deus não censurou a igreja porque comentava dos filhos de Eli, não. Deus não ficou do lado de Eli, não. Deus ficou do lado da congregação que falava contra
contra os pecados dos filhos de Eli e do próprio Eli. Que Deus chamou Eli para uma conversa. Deus chamou Eli para um particular. E Deus o censurou. Deus o condenou porque ele era conivente, sabendo do pecado dos seus filhos, sabendo do pecado da sua esposa. Ele não disciplinou, ele não os corrigiu, mas ele se calou, ele se silenciou. Deus trouxe o juízo sobre a casa de Eli e matou a todos, irmão. É lamentável, irmãos. É lamentável, mas é a verdade. É a verdade que nós vivemos hoje na igreja. É a verdade que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas evangélicas. Mas a igreja de Jesus, ela não age dessa forma. A igreja edificada por Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Toda igreja cujas portas do inferno já prevaleceu contra essa igreja, através dos poderes do inferno, através das práticas mundanas dentro da igreja, essa igreja não é de Jesus. Porque a igreja de Jesus, os poderes do inferno não prevalecem. Jesus foi quem disse que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Se essas igrejas hoje têm práticas mundanas, irmão, é porque ela não pertence a Jesus Cristo. Essas igrejas não pertencem a Jesus. Ela pertence ao pastor. Ela é do pastor. Por isso é o pastor que determina, é ele que rege o que pode e o que não pode dentro da igreja. E o que pode é aquilo que agrada ao povo. É aquilo que o povo quer, mesmo que esteja errado. É lamentável, irmão. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecia contra a igreja dele. Então a igreja de Jesus é diferente da igreja dos homens. Então, para se saber qual é a igreja de Jesus e qual é que não é, a igreja de Jesus não tem práticas mundanas dentro dela, irmão. A igreja de Jesus, ela é regida na palavra, pela palavra de Deus. Uma certa vez chegaram para Jesus, no capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu João, quando Jesus dava uma doutrina, acharam a doutrina de Jesus muito dura. E os próprios discípulos foi quem chegaram para Jesus e pediu para Jesus pegar leve. Pediu para Jesus ser mais brando. Pediu para Jesus ser mais flexível. Pediu para Jesus ser mais maleável. Porque o povo não estava gostando da doutrina e o povo estava indo embora. E cada membro que vai embora da igreja é um dizimista a menos. E os pastores hoje eles se preocupam mais com os dizimistas do que com pessoas salvas. Eles querem mais pessoas para dizimar na igreja do que para ser salva. Então chegaram para Jesus e pediu para ele maneirar na doutrina. Porque a doutrina dele estava muito pesada, esse negócio de comer a sua carne, esse negócio de beber do seu sangue para se ter comunhão com ele, estava escandalizando o povo e o povo estava indo embora. De 5.000 pessoas que acompanhavam Jesus, que comeram do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Quando Jesus deu a doutrina, irmão, enquanto estava comendo e bebendo do que Jesus dava, enquanto estava se servindo dos milagres, das curas,
O povo, a multidão estava com Jesus. Mas quando Jesus chegou e viu que era a hora de dar doutrina para aquele povo, todos foram embora. Ficou apenas os 12 com Jesus. Mais uma vez Pedro toma a palavra e pede para Jesus pegar leve, porque o povo estava indo embora, porque estava achando a doutrina pesada. Sabe o que foi que Jesus falou para Pedro? Querem vocês também ir com eles? Aqui está a porta da serventia. Podem ir. Se vocês estão achando que a minha doutrina é dura, se vocês estão achando que a minha doutrina é severa, é pesada, vocês podem ir com a multidão, vocês podem ir embora com o povo. Mas não venham me pedir para eu maneirar. Não venha me pedir para eu colocar divertimento mundano na igreja. Não venha me pedir para eu abrir mão da sã doutrina. Não venha me pedir para eu permitir que se coloque cinema na igreja. Não venha me pedir para eu permitir teatro na igreja. Não venha me pedir para eu permitir grupo de dança na igreja. Não venha me pedir para eu formar um time de futebol na igreja. Porque a doutrina é essa. Querem vocês também ir com eles? Podem ir. Porque eu não vou trazer práticas mundanas para dentro da igreja. Eu não vou permitir que vende, que mercadeje dentro da igreja. Eu não vou permitir que comercialize, que vendam dentro da igreja. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens palavra de vida eterna? Então fiquem comigo. Mas a doutrina eu não mudo. A doutrina permanece a mesma. Oh, irmão. Os nossos pastores de hoje parecem igualzinho, não parece? Parece uma continuidade desses ensinamentos de Jesus, não parece? Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? E a palavra da vida eterna está na doutrina. Está na sã doutrina, irmão. E a igreja de Jesus, ela tem doutrina. A igreja de Jesus, ela tem disciplina. A igreja de Jesus, ela tem correção. A igreja de Jesus não tem 2 pesos e 2 medidas. Sobre esta pedra, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja. Há muitas igrejas, irmão, mas elas não são de Jesus, pelo fato delas falarem Jesus, delas pregar sobre Jesus. Para se conhecer que a igreja é de Jesus, irmão, ela tem que estar vivendo na doutrina, vivendo a doutrina, pregando a doutrina em santidade, irmão. Mas se essa igreja tiver essas coisas mundanas, essa igreja não é de Jesus, não, irmão. É lamentável, meus amados.